continuidade aos vídeos sobre o novo TSP, versão 2.0, vamos falar agora da listagem de orçamentos. Vocês visualizarem seus orçamentos depois que vocês já o fizeram, mas que ainda não foram ainda aprovados. Então, vocês podem acessar através da tela inicial aqui, tanto pelo menu Orçamentos para aprovar, ou esse botão aqui embaixo, Meus Orçamentos. Então nós iremos olhar as opções que temos. Primeiro, começando aqui mesmo da listagem, nós temos os botões aqui que nós já utilizamos bastante, esse de editar, né? Esse azulzinho, a gente clica e consegue editar o orçamento, e o de excluir, né? Se a gente precisar estar excluindo o orçamento, a gente usa ele e confirma a exclusão dele. Passando para os botões, aqui na parte de cima, o primeiro botão é para iniciar um novo orçamento. Clicando nele, ele já vem direto para a tela onde você vai estar selecionando o projeto, o primeiro projeto desse orçamento. E aí você dá continuidade, assim como nós já explicamos nos vídeos anteriores sobre orçamento. Cancelar. Voltar aqui, orçamentos para aprovar ou meus orçamentos. O segundo botão é de filtros, para facilitar a sua busca aqui pelos orçamentos. Então você pode clicar aqui em filtrar. E você tem essas opções, filtrar pelo código, pela data de criação do orçamento ou por cliente. Ou pode também combiná-los. Primeiro eu vou filtrar pelo código. Um exemplo aqui, o orçamento 91, por exemplo. Filtrei, ele listou apenas o orçamento 91. Para limpar o filtro, nós clicamos novamente no botão filtrar e limpamos aqui, aí volta a listar todos os orçamentos. Por data, a gente pode, por exemplo, filtrar, colocar dos dias 6 e 7 de fevereiro 2023. Então ele vai filtrar só os orçamentos desses 2 dias. Então ele só do orçamento 90 em diante que ele está listando. Nós podemos combinar também, por exemplo, esse filtro de data, só do dia 6 e do dia 7, e só de um cliente específico. Colocar o Starling Software, o cliente que a gente fez mais orçamentos. Filtrando, aí ele aparece só os orçamentos desse cliente, Starling Software, nos dias 6 e 7. Caso apagar aqui os filtros de data, irão aparecer todos os orçamentos do cliente Starling Software, independentemente da data. Agora aparece aí de datas anteriores também. O filtro é isso. A função de aprovar o orçamento, depois que seu orçamento já estiver todo ok, todo certinho, né, seu cliente já tiver autorizado, né, para você estar aprovando. Nesse caso você precisa selecionar o orçamento primeiro, né, nesse checkbox aqui, nesse botãozinho aqui no canto esquerdo, para estar aprovando. Então, por exemplo, vamos selecionar o último mesmo, 97. Você clica em aprovar orçamento. Deseja realmente aprovar o orçamento 97, mensagem de confirmação, você coloca assim, ele te dá a mensagem de confirmação, orçamento aprovado por sucesso, e ele já te direciona para a tela de pedidos, né, que é o orçamento depois de aprovado. Então o 97 que nós aprovamos, ele veio para cá. Em um outro vídeo nós estaremos explicando essa tela de pedidos, que tem algumas diferenças em relação a essa de orçamentos, que ainda não foram aprovados. Então, vou voltar aqui para a tela de orçamentos. E assim que eu faço a aprovação, só voltando lá, do orçamento 97 que eu acabei de aprovar, aí os dados desse orçamento eles já são enviados para o SIX, que é o nosso sistema de retaguarda.
Então, quando a gente faz essa aprovação, ele já é enviado todos esses dados lá para o SIX e você já consegue visualizá-lo lá no SIX. Ou como pedido ou como orçamento. Isso vai depender da configuração que você fez para esse cliente. Ele pode entrar lá no SIX, ficar disponibilizado lá ainda como um orçamento, e depois você poderá gerar o pedido de venda lá pelo SIX, ou ele já pode ser aprovado e cair lá no SIX, ser enviado para o SIX já como um pedido pronto, um pedido de venda. Isso, vocês tendo qualquer dúvida em relação a esse processo de fazer esse tipo de configuração, é só entrar em contato conosco, com o nosso suporte, que nós estaremos explicando como é feita essa configuração lá no SIX. Então, voltando aqui para os pedidos ainda não aprovados, tem esse quarto botão aqui que é do OS de produção, que nós já vimos em diversos vídeos aí, né, relacionados ao orçamento, que é aquele relatório que vem com as imagens dos projetos processados. Então, esse orçamento aqui mesmo, ele tem a imagem do projeto, né, processada com as medidas que nós configuramos lá na parte de desenho, né, todos esses dados aqui de cabeçalho. E tem aqui também embaixo as imagens de peça, né, caso o projeto tiverem peças com imagens, irão aparecer aqui também. Qualquer dúvida em relação a ele, podem nos entrar em contato, nos perguntar. Também, se tiver alguma sugestão de mudança, alguma alteração necessária, uma customização, por exemplo, vocês precisam de algum outro dado aqui nesse orçamento, adicionar algum dado a ele ou remover algum dado, que no caso específico da empresa de vocês seja necessário, é só entrar em contato com a Starling Software que nós estaremos analisando essa customização, essa mudança. Então esse é o OS de produção, relatório. Caso a sua empresa tiver logomarca também, depois no vídeo sobre configurações nós ensinaremos como é que insere a logomarca no sistema também. Ok, fechei. E essa parte do OS de produção também tem uma segunda opção aqui, que além de visualizar, né, através do navegador você também consegue imprimir aqui, baixar, por exemplo, o orçamento, né, eu consigo baixá-lo, né, no meu computador, e também tem um imprimir aqui. Isso são ferramentas do próprio navegador. Né? O que eu estou usando aqui é o Google Chrome, mas os demais navegadores, né, os mais atuais, geralmente nós utilizamos, possuem essas funções também que podem ser utilizadas. O OS de produção também ele tem essa função aqui, que você consegue enviar esse relatório pelo WhatsApp para o seu cliente. Se você quiser fazer esse envio, tem essa função. Então, quando você seleciona lá para enviar para o WhatsApp, primeiro ele mostra aqui as opções, né, de número de telefone. Ele busca lá no cadastro do seu cliente, lá no SIX, os dados de telefone que estão lá cadastrados. Então ele exibe aqui os que estão cadastrados lá e você pode também, se quiser, colocar um outro número aqui qualquer. Você quer enviar esse relatório. E você deve selecionar aqui a forma de envio. Nós temos também duas formas de envio do OS da produção. Você pode enviar de duas formas pelo WhatsApp, baixando esse orçamento, né? Nessa opção orçamento ele vai baixar o PDF dele e você vai poder entrar lá no WhatsApp e anexar ele lá para o seu cliente e enviá-lo. Ou tem essa segunda opção também, que é interessante, que é de enviar o link, né? Ao invés de você baixar um arquivo, o PDF e anexar lá no WhatsApp, você consegue enviar o link. Então, confirmando aqui, você já vai entrar no seu WhatsApp. Se é necessário, você está com o WhatsApp Web configurado na sua máquina, no seu navegador.
tendo ele configurado, você clicando em enviar, ele vai abrir o WhatsApp Web. Você vai conseguir enviar para o número aqui que você selecionou um link que a pessoa vai conseguir acessar o seu relatório, OS Produção. A diferença dos dois é que você fazendo pela essa primeira opção, baixando o orçamento ele vai estar fixo, né, estático. Da forma que você baixar, você vai enviar para o cliente e ele vai visualizar daquela forma que você baixou. No caso do link, ele é, digamos, mais dinâmico. Por quê? O seu orçamento agora ele está de uma forma. Você, por exemplo, você enviou agora o link para o seu cliente. Se o seu cliente, por exemplo, ele pode não abrir ele agora, deixar para abrir amanhã ou depois. Se nesse meio tempo você precisar editar esse orçamento, inclui algum item, inclui mais um projeto, faz qualquer tipo de modificação, quando seu cliente acessar esse link, ele já vai acessar com essas modificações. Então é uma forma, digamos, mais dinâmica utilizando essa segunda opção de enviar o link. E a primeira é uma forma que vai pegar o orçamento naquele momento que você está fazendo o processo, mais fixo. E essa função do OS cliente eu vou estar explicando num vídeo específico, que demanda uma explicação maior em relação aos relatórios que estão contidos nessa função. Então eu vou deixar para um vídeo específico. E finalizando, tem essa parte aqui das listagens, uns relatórios que você pode gerar aqui, caso você tenha alguma necessidade. Esses relatórios vão ser gerados de acordo com filtros que você fizer. Se você não tiver feito nenhum filtro, vão ser gerados relatórios em relação a todos os orçamentos que foram feitos. No caso aqui a minha listagem já tem 66 no total, que a gente pode ir navegando aqui. O total são 66. Então, por exemplo, se eu pedir, por exemplo, um relatório em PDF, primeiro vem esse aviso aqui, falando que, no caso do meu exemplo aqui desse cadastro, essa listagem ela tem poucos orçamentos, 66, mas tem listagens que tem muitos orçamentos, podem ter milhares de orçamentos aí, que você ainda não aprovou. Então ela pede para que, caso você não precise do relatório com todos os orçamentos, para você utilizar os filtros primeiro. Por quê? Porque nesse caso aqui, nós vamos confirmar, vai ser um relatório que vai gerar bem rápido, porque 66 orçamentos é um valor bem pequeno, bem fácil. Mas se, por exemplo, fosse a listagem tivesse milhares de orçamentos, por exemplo, 5.000 orçamentos, ou até mais do que isso, esse relatório demoraria bastante para ser gerado. Então, às vezes, você não precisaria de todas as informações, de todos os orçamentos, e ficaria esperando aqui talvez até mais de um minuto, porque demoraria muito para gerar o orçamento o relatório de todos os orçamentos. Você tem a opção também do relatório CSV, que é aquele formato do Excel. Ele gera aqui para você também, né, todos os orçamentos, listagem deles. Pode abrir no Excel ou outros sistemas que abrem essa extensão .csv. No final aqui é só um totalizador de metros quadrados e valor total. Esse primeiro quadrinho que ele mostra em relação a essa página atual, ou seja, esses 10 orçamentos dessa primeira página, né, ele vai do 1 ao 10, os 10 últimos orçamentos que você fez, os 10 mais atuais, então ele exibe as informações dele aqui. Esse segundo do total, né? No caso o total que são 66 orçamentos, se eu tivesse feito um filtro, seria em cima desse filtro. Se o filtro tivesse 20 orçamentos, seria em relação a esses 20, ou a quantidade que for. Né? Por exemplo, se eu tivesse feito o filtro aqui só desses 2 dias, 6 e 7 de fevereiro, então na hora de gerar aqui os totais, seriam só em cima disso.
como gerou só uma página, os dois lados ficam iguais. Tanto a página atual quanto o total filtrado é a mesma coisa. Então, basicamente, as funções aqui da área de orçamentos ainda não aprovadas são essas. Tendo alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente na Starling Software.